Programa Vozes de Mestres, uma retribuição do edital de premiação número 005-2020 Faz Cultura Boa Vista da Prefeitura Municipal de Boa Vista, realizado por meio da FETEC, em atendimento à Lei Emergencial Aldir Blanc. Apoio Confluência Roda de Prosa, site e web rádio informepopular.com. Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Tadeu e no programa Vozes de Mestres da semana recebemos a visita de Maria das Graças Pereira Bahia, a mestra-mãe Adansan Yatilissá Lefan, candomblessista da nação Mina Jeje Nagô Fon. Acompanhe o podcast com o jornalista Simeão Vanderlei. Oi, Binani Jaré, é um bobo de Orixalá Xerê. Oi, Binani Jaré, é um bobo de Orixalá Xerê. O Jaibinã é um eri bobo Orixalá Xeuê Babaiwa. Esse canto já anuncia a nossa entrevistada de mais um episódio do podcast Vozes de Mestres. Essa semana a gente conversa com Maria das Graças Pereira Bahia, a mestra-mãe Adansan Yatilissá Lefan. Ela é sacerdotisa com mais de 30 anos de iniciação no candomblé, nação Mina Jeje Nagô Fon. É fundadora e dirigente desde 1992 do Ilê Axé Obá Dalaguinã, situado no bairro Tancredo Neves. Mãe Yatilissá tem a dimensão ampliada da religiosidade e assim as ações de sua casa também são focadas em atividades culturais da ancestralidade dos senhores e senhoras que sustentam a espiritualidade e a comunidade da Laguinã. Mestra, antes de tudo, como surge o nome Yatilissá dentro da cultura africana? O porquê de Maria das Graças Pereira Bahia, o nome da qual fui registrada. Lógico que tem aí um outro sobrenome que eu adquiri no casamento. Logo depois da minha separação, eu volto de Manaus para Boa Vista, passo um tempo em Roraima e sigo para Belém para fazer minha iniciação. E no dia 25 de dezembro de 1989, eu ingresso na vida religiosa na nação Mina Jeje Nagô e passo a me chamar Adansan Yatilissá Lefan, como Amadoci, ou seja, um registro identitário dentro da comunidade afro-religiosa. Eu soube que sua Casa de Santo também desenvolve um trabalho fantástico, que são atividades que contemplam a cultura afro-brasileira. Um exemplo é a língua iorubá. Por que falar o iorubá? E quais são as outras atividades culturais da sua comunidade? Esta casa, a qual hoje é o Ilê Axé Obá Dalaguinã, foi inaugurada no dia 17 de janeiro de 1992, eu estava com 3 anos de iniciada. Sempre houve alguns interesses de pessoas procurando entender, saber, por ser uma nação em que agrega não somente a língua iorubá, como também a língua nativa dos espíritos, dos encantados, dos caboclos. Língua iorubá, ela é muito presente no nosso cotidiano, porque nos reporta aos nossos ancestrais. E dentro dessa ancestralidade, nós conseguimos ter uma proximidade com o orixá, porque é na língua iorubá que nós conseguimos fazer nossos adurá, que são as nossas rezas, as nossas súplicas, as nossas invocações aos orixás, guias e encantados. Então, além dessa prática, nós também temos a prática de toda a liturgia, desde a iniciação, banhos, ervas. Na parte cultural, a gente sempre procura abrir as portas para a comunidade, expressar os nossos conhecimentos, né? Temos o Tambor das Flores, que é uma roda grande que nós fazemos, que ele é voltado para as iabás, para as mulheres.
da comunidade, aonde nós agregamos, recebemos pessoas de outras casas, pessoas que vêm das universidades, dos campos, pessoas que estão nos acompanhando há muitos anos e outras casas religiosas, onde fazemos discussões sobre cura, sobre sentimentos, sobre rituais, sobre acontecimentos dentro da nossa realidade cotidiana. Nesse evento temos sempre o momento da conversa, do riso, das rezas, dos cantos e também a celebração, né? Isso é muito importante. Se eu disser para você que eu posso mensurar N práticas culturais, temos também a festa dos Hereis, na qual a gente recebe não só os hereis encantados, que são as entidades, mas as crianças da comunidade, dos médios da casa, e desenvolvemos atividades como pintura, histórias, canto, brincadeiras de roda, para que se quebre esta questão do rigor, do proibido, do segredo oculto. Então as crianças elas têm que serem preparadas desde já para entender, respeitar e no futuro se decidir a qual segmento religioso ela deve cumprir como missão espiritual. Também temos outras atividades como a festa do Mestre Zé Pilintra. A festa do Mestre Zé é das celebrações culturais maravilhosas. Começou somente dentro da comunidade e foi agregando pessoas, foi agregando espaço, foi agregando diversidade, entre outras pessoas que não eram da religião. Enfim, nós fomos nos permitindo, juntamente com a entidade, que é o Mestre Zé Pilintra, a trazer esse mundo mágico a qual ele pertence, da malandragem, da boa conversa, do bom diálogo, da boa orientação, com muita irreverência, mas com muita verdade, com muito senso de humor e ao mesmo tempo com uma grandeza de ensinamentos que a gente vai ao longo do tempo aprendendo, reaprendendo e transformando isso no nosso cotidiano. Agora, como e por que foi criado o coletivo cultural Alaguinã? A gente sabe que essa não é uma prática comum nas casas de santo. Como que foi esse processo de criação? Vocês viram essa necessidade de criar um espaço para discussão? O coletivo cultural Alaguinã, ele surge uns 2 anos depois que eu ingresso no curso de serviço social em 2009, com a chegada de pesquisadores sobre as indagações da cultura, dentro da cultura Minas Gerais de Nagô, muito embora a gente saiba que essa prática não é muito comum, né, nas casas de santo, mas isso nos trouxe um leque de aprendizado, agregação de valores e também nos tira do anonimato, né, porque abrimos as portas da casa, da comunidade, para as ampliações das indagações dos pesquisadores, na qual a Cristina Oliveira vem e faz um trabalho belíssimo dentro da nossa casa sobre a dissertação dela de mestrado, que é o discurso do sagrado. Primeiro foi uma dissertação com fotos, com uma série de trabalhos acadêmicos expostos, não só em Boa Vista, mas também em Salvador. E ela, quando chegou em Salvador, foi apresentar esse trabalho e aí, visitando a Fundação Palmares, se inscreveu para participar de um seletivo. Tiramos em 2º lugar. Na verdade, empatamos com a outra pesquisadora também de Salvador. E aí nasce o livro, né? Discurso do Sagrado, que fala sobre toda a nossa origem genealógica
que também agrega essa minha família parental, né, religiosa, onde é falado e visitado também nessa pesquisa. A casa de meu pai, Orlando Bassu, também fomos em São Luís para conhecer a casa onde ele foi iniciado, que é um terreiro chamado Deus é Quem Guia, que é, na verdade, a ramificação do terreiro do Egito. E assim a gente conseguiu essa parceria com a Fundação Palmares e surge esse livro que hoje conta toda a nossa história e a trajetória também da nossa casa. Nessa perspectiva, a gente consegue entender que a criação do espaço de discussão, ela vem para somar, para ampliar a mente do médium, do pesquisador, da assistência, da comunidade e, por que não dizer também, até mesmo a mim, enquanto sacerdotisa, porque neste mundo todos nós somos mestres e também somos alunos. Esse espaço ele foi criado, o coletivo foi criado para agregar valores religiosos, culturais, regionais, emocionais, espirituais, afetivos, valores que estão necessitando desse cuidado. E a cultura, ela traz esse abraço, esse aconchego na busca pelo entender o outro e respeitar essa diversidade cultural que o Brasil, especificamente em Roraima, se encontra. A senhora recebe na sua casa estudantes e pesquisadores, também participa de projetos e de redes parceiras para potencializar sua missão, que é de salvaguarda do patrimônio imaterial da cultura do povo Nagô. Nesse sentido, como é que a senhora recebe o programa Vozes de Mestras? Qual é a sua visão desse programa? Receber o programa Vozes de Mestre é uma responsabilidade tão grande e ao mesmo tempo tão prazerosa que dá vontade até de cantar um ponto que é falado dentro das águas, né? Porque eu me sinto filha das águas e das águas profundas do oceano. Sou de Iemanjá também. Apesar de que meu santo de frente é Oxaguiá, mas eu sou de Iemanjá e sou apaixonada por esse orixá linda, bela, profunda, mãe de todas as cabeças. As minhas entidades, que muitas delas vêm por esses caminhos. Receber o programa Vozes de Mestre, eu canto para eles, para nós. Balanceia em terra, balanceia no mar. Balanceia em terra, balanceia no mar. Mas quando eu ando, a minha espada balanceia. 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 Balanceia em terra, balanceia no mar. Balanceia em terra, balanceia no mar. Mas quando eu ando, a minha espada balanceia. Mas quando eu ando, a minha espada balanceia. Por que eu estou cantando essa doutrina? O programa Vozes de Mestre é esse balanço em toda a terra de Boa Vista, Roraima, aonde agrega as pessoas de vários pontos dessa cidade maravilhosa, até os que moram bem distante. Essas vozes do programa Vozes de Mestre, ela irá caminhar além mar. Esse balancear dessa espada é essa bandeira que o Roda de Prosa nos proporcionou nessa junção de cultura para que pudéssemos adentrar e cada um marcar a sua identidade, a sua firmeza, o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação a essa cultura maravilhosa, para que surgisse também esse programa que nos dá a oportunidade de sermos como somos, mestres de cultura. Então, o programa, para mim, a meu ver, é um presente mesmo. E é um presente para todos nós que vivemos, praticamos e amamos a cultura do nosso lugar, do nosso país. Olha, a gente sabe que no Brasil, a gente vive, na verdade, num país, um problema muito sério que é a intolerância religiosa. Qual é a sua visão sobre essa questão? De fato, a intolerância religiosa é um problema horroroso, doentio.
de uma violência na alma. É você coibir alguém de ser ele mesmo, de ser o que ele acredita, de ser o que ele ama fazer. E essa questão, que é uma das questões sociais mais graves, podemos dizer que vem atravessando séculos e séculos e séculos. Quantas pessoas já morreram e continuam morrendo? Quantas pessoas já foram massacradas e continuam sendo por quererem ser elas mesmas? Enquanto não houver um entendimento de que precisamos, mais do que nunca, trabalhar o nosso interior de uma educação interna, é saber que todos nós somos humanos, somos movidos de sentimentos, desejos, vontades, ideias e somos únicos. Então, enquanto a humanidade não se colocar no lugar do outro, ela jamais vai entender que ser intolerante é ser desumano. Essa é a minha opinião. Estamos aqui de passagem pela Terra e a pandemia tem evidenciado isso todos os dias. Eu gostaria de saber o que a senhora deseja daqui para frente, por seu trabalho, aos seus amigos, à família, ao nosso país. Estamos atravessando tempos sombrios. Os orixás, Exu, caboclos já vinham nos alertando isso há muito tempo. Eles sempre estão nos orientando que, como somos praticantes de uma religião em que a natureza, ela é a natureza de uma forma geral, seja terra, ar, água, fogo. A natureza em si, ela sempre necessitou dos nossos cuidados e a humanidade sempre achou que seria o centro de tudo. Só que sem esta natureza, nós não conseguimos viver plenamente. Então eu sempre falo que esse período de pandemia, olhando bem a história da humanidade, quantas pandemias já atravessamos e ainda assim a humanidade continua enrijecida, ignorante, desprovida de valor pela vida, pelo outro, por si mesmo. O que eu desejo, né? Eu desejo, dentro da minha casa de culto, que é onde eu trabalho, que eu trabalho com meus banhos, minhas defumações, meus ungüentos, minhas garrafadas, minhas consultas pelos oráculos. Eu sempre procuro dizer e fazer. Cuidem-se, respeitem o tempo, respeitem a natureza, respeitem a si próprio, respeitem a vida, porque viver é bom. Ser um agente da vida é trabalhoso, porque precisamos estar bem para poder cuidar de outros. Precisamos estar bem para nos proporcionar uma vida sadia, para nos proporcionar um bom dia de trabalho, um bom aconchego com a família, de estar com os amigos, de degustar um bom alimento, uma boa bebida, a água que ela é primorosa, poder respirar. Então, esse tempo de pandemia, nós precisamos ter esse cuidado mesmo com a nossa existência, com o planeta, com a vida em si. Eu desejo que possamos atravessar essa pandemia nos reeducando, melhorando a cada dia, respeitando os limites, que dificilmente a gente vai voltar à nossa vida anterior, diante de um isolamento social, diante de tanto refúgio para driblar uma doença que já matou e continua matando milhões de pessoas. E isso é muito triste. E eu sempre falo que eu quero continuar viva para poder abraçar meus amigos, e eu espero que meus amigos estejam ouvindo e façam a mesma coisa. Manter a minha família por perto, cada um no seu canto, com saúde, sem desdenhar da morte, porque ela faz parte da vida. Sem desdenhar, sem desfazer do tempo, porque tudo tem o seu tempo, mesmo que o tempo não espere por ninguém. E também para que a gente possa ver florescer nesse país uma reeducação das pessoas para com a vida, para com os seus semelhantes. Porque viver, gente, é bom demais.
e a vida passa muito depressa. Então não adianta a gente tentar fazer com que tudo seja prático e objetivo numa questão de pandemia. Numa questão de pandemia tem que ter cautela, prudência, respeito e principalmente isolar-se. Nós em casa temos a preocupação de fazer nossos banhos, as nossas oferendas, a nossa defumação e as nossas orações pela humanidade, pelos idosos, pelas crianças, pelas pessoas que estão na rua, por aquele que não tem um teto, pela humanidade de uma forma geral e por nós mesmos, porque muitas vezes o ser humano é inimigo dele mesmo e a gente precisa ter consciência de que o quanto a gente precisa melhorar enquanto ser humano, em tudo por tudo. É assim que a vida funciona, é assim que Olorum, nosso Deus maior, quer que a gente seja verdadeiro, único e desfrute desse paraíso chamado planeta e pessoas, a qual estamos todos juntos, e contar nossa história bem contada, bem vivida, com felicidade e com grandes ensinamentos diante das dificuldades e de todas as nossas frustrações, tristezas, perdas, doenças, mas superando tudo isso com humildade, com amor, com tudo, eu me despeço muito agradecida por estar presente no programa Vozes de Mestre, continuando sendo aluna sempre, como eu sempre falo, todos nós somos mestres, somos alunos. Eu continuo na fila do aprendizado, nessa vivência maravilhosa com todos à minha volta. Estou com muita saudade de agregar esta roda, mas também com muito respeito ao tempo, para que ele nos traga bom tempo. Então eu finalizo essa roda com uma oração universal que a gente reza em Yorubá. Babauatimbé Olorum, a Olorum Orucore, Uintio e Joifé Baredé Tirinicá, Silaê Benaum, Babauatimbé Olorum, a Olorum Orucore, Uintio e Joifé Baredé Tirinicá, Silaê Benaum, Tunsileurum, Fuauá Longiojô, Alonindariessé, Auage Auá Ontoessé Uamafauá, Sinurendão Anchobô Balorolonito Laciami. Essa oração é o Pai Nosso em Yorubá, que nós fazemos sempre no fechamento do nosso adorar, das nossas rezas, pedindo a Olodum Mare, a Olorum, que nos dê vida longa, saúde e prosperidade, nos dê amor, sabedoria, entendimento e discernimento, com muita humildade e muito amor no coração. Gratidão. É tão bom a gente conhecer outras culturas, não é verdade? Para mim, cada narrativa aqui no Vozes de Mestres é uma emoção diferente. O conhecer, na verdade, é emocionante. Isso é transformador. A edição do Vozes de Mestres da semana chega ao fim. Te espero no próximo programa. Até lá! Programa Vozes de Mestres, uma retribuição do edital de premiação número 005-2020 Faz Cultura Boa Vista da Prefeitura Municipal de Boa Vista, realizado por meio da FETEC, em atendimento à Lei Emergencial Aldir Blanc. Apoio Confluência Roda de Prosa, site e web rádio informepopular.com.